o amor a Deus e o amor ao próximo. Os cristãos, em sua maioria, aceitam a lei de Deus. Se você acredita que adultério é pecado, matar é pecado, roubar é pecado, então você está aceitando os mandamentos de Deus, porque isso diz a lei de Deus. O problema não é com toda a lei, mas com um ponto da lei, o quarto mandamento. O único que começa assim, Êxodo capítulo 20, verso 8, diz assim: lembra-te do dia sábado para o santificar. Muitos são os argumentos para dizer que o sábado não deveria mais ser guardado, tais como era só para o judeu, não importa o dia que guardamos porque Deus aceita tudo. Outros dizem assim: o apóstolo Paulo diz que ninguém deve julgar enquanto o dia da adoração, e que após a ressurreição a igreja cristã mudou do sábado para o domingo. Mas já respondemos a todas essas perguntas no programa anterior. Mas hoje queremos responder uma única pergunta. Se há mais de 104 versículos da Bíblia que falam sobre o sábado como o dia do Senhor, como o domingo apareceu? É verdade que o domingo é guardado porque Jesus ressuscitou? É verdade isso? Você tem que acreditar que a Bíblia é a verdade. E se você é um cristão sincero, você sabe que o fundamento da nossa fé tem que estar somente na palavra de Deus. Que Ele está acima de qualquer argumento humano. Então, pegue a sua Bíblia e vamos ver o que diz a Bíblia. Na Bíblia, nós encontramos a profecia. E a profecia apresenta do que vai acontecer na história. A história é a verificação do que a Bíblia já diz por meio da profecia. Portanto, a Bíblia e a história não podem ser alteradas, simplesmente têm que ser aceitadas. Por isso, hoje vamos analisar a mudança do sábado para o domingo à luz da profecia e da história. Em primeiro lugar, a mudança do sábado para o domingo não é bíblica. A Bíblia fala da observância do sétimo dia, o sábado, separado por Deus na criação do mundo. Quando você vai para o livro de Gênesis capítulo 2, verso 3, diz que Deus foi quem abençoou e o santificou o dia sábado. Ou seja, o sábado não é a invenção de uma igreja, não é a criação humana, não é somente para os judeus. Foi Deus que a separou da semana da criação como um monumento da sua criação. Por isso diz que Ele santificou. Ou seja, Deus separou. O sábado é separado por Deus para uso exclusivo, para que os seres humanos possam adorar a seu Criador. O sábado é um monumento da criação. Cada 7 dias nos lembra que nós não somos filhos do acaso. Nós somos filhos de um Deus criador, de um Deus amoroso. Não somos fruto do acidente. Você certamente já ouviu falar que o sábado é um ponto de discórdia. Mas isso acontece porque esta geração prefere acreditar em teorias no caos de bilhões de anos, ao invés dos 6 dias da criação de Deus que está aqui na Bíblia. Você sabe que o dia domingo é mencionado 8 vezes no Novo Testamento. Mas em nenhum texto bíblico o domingo é apresentado como santo ou como dia de adoração. Sempre aparece como o primeiro dia da semana. Você pode verificar, pode conferir no livro de Lucas, capítulo 24, verso 1, somente para colocar um texto bíblico. O primeiro dia da semana. É claro que Jesus ressuscitou no domingo, mas isso não autorizou a mudança do dia de repouso. Isso é tão claro que existe um empresário de Wisconsin chamado Gilson.
Ele ofereceu um carro novo para quem encontra um versículo da Bíblia que apoia o conceito de domingo como dia sagrado. Não é o único. Você sabe que o pastor Blodgett ofereceu $2.000 para qualquer um que mostre biblicamente que o domingo é o dia correto de adoração para os cristãos. Mas o único argumento que se apresenta é que naquele dia Jesus ressuscitou. É por isso que aconteceu essa mudança. Porém, não tem respaldo de um único versículo da Bíblia. Agora, é normal pensar que o mundo cristão quis fazer um monumento à morte e à ressurreição de Jesus. Parece lógico, né? Mas há um problema. Deus já havia escolhido uma lembrança da morte dele na cruz. Ou seja, se você quer lembrar a morte de Jesus, você tem que ir para o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 26, diz assim, 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você quer lembrar a morte de Jesus, então é a ceia do Senhor. Você sabia que Deus já havia escolhido também uma memória para a sua ressurreição, a ressurreição de Jesus? Olha o livro de Romanos capítulo 6, verso 3. Porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Ou seja, já tem dois memoriais, da morte e da ressurreição de Jesus. Erguer um monumento memorial à ressurreição de Jesus, a parte daquilo que está na Bíblia, é ilógico. Porque se o domingo é guardado porque Jesus ressuscitou, então também deve ser guardado a sexta-feira, porque na sexta-feira foi que Jesus pagou, comprou a humanidade com seu sangue. Além disso, o apóstolo Paulo diz que o batismo é uma lembrança da ressurreição de Jesus, não a mudança do dia de repouso. Número 2. Você sabe que a mudança de sábado para o domingo foi progressiva. E como começou? Para isso temos que lembrar um pouquinho da história. Vamos para lá, vamos para a história. Na história, houve um homem chamado Flávio Aurélio Constantino o Grande. Ele era o grande imperador romano, conhecido simplesmente como Constantino. Ele governou desde o 25 de julho do ano 306 d.C. até o dia da sua morte. Foi Constantino que legalizou a religião cristã por meio de um edito de Milão no ano 313. Em seguida, ele convocou o primeiro concílio religioso de Nicéia no ano 325, onde concedeu legitimidade legal ao cristianismo no império pela primeira vez. Então, ele também foi o primeiro imperador romano a reconhecer a observância do domingo como um dever legal, numa lei que ele mesmo promulgou no dia 7 de março do ano 321. A lei, o decreto dele dizia assim: os magistrados e os residentes nas cidades devem descansar e todas as oficinas devem encerrar no venerável dia do sol. Qual era o dia do sol? O dia domingo. Então, tudo começou com um decreto imperial e acabou sendo aprovado por um conselho religioso. Mas agora, muitas pessoas passam a dizer assim: não celebramos o dia domingo porque Jesus ressuscitou. Mas este é apenas um disfarce, proclamado desde o Império Romano. Infelizmente, muitas igrejas cristãs abraçam e defendem como se fosse um princípio estabelecido na palavra de Deus.
E colocam ali argumentos como, não importa o dia, todos os dias são iguais, Deus aceita agora porque meu descanso é Jesus Cristo. Quando esquecem o que Jesus diz no livro de Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizesse a vontade do meu Pai. E por isso que é importante conhecer a história para entender o verdadeiro pano de fundo. Existe um escritor chamado Agostinho Paiva. Ele escreveu um livro chamado O Mitraísmo. Na página 3, diz assim, escuta com muita atenção. O primeiro dia de cada semana, o domingo, foi consagrado a Mitra desde os tempos antigos, porque o sol era o Deus deles. Era o Senhor por excelência. Por isso, o domingo era chamado Dia do Senhor. Assim como mais tarde foi chamado pelos cristãos. Olha só o que escreve ele. Você sabe que os escritos dos primeiros pais da igreja não nos permitem conhecer muito bem essa história? Porque eles mostram os caminhos da apostasia. Nenhum dos escritores eclesiásticos dos primeiros 3 séculos atribui a observância do domingo para Cristo ou para os apóstolos. Existe outro escritor chamado Augusto Nender. Augusto Nender é um dos principais historiadores da era cristã. E é impressionante o que ele escreveu. Ele diz assim, a festividade dominical, como todas as outras festividades, eram apenas uma ordenança humana e estava longe da intenção dos apóstolos estabelecer um mandamento divino a esse respeito. Não era intenção nem deles, nem da igreja apostólica primitiva, transferir o dia de repouso do sábado para o domingo. Você pode encontrar isso no livro História da Religião e a Igreja Cristã, página 186. Nos últimos anos, muitos cristãos reconhecidos que também observavam o domingo afirmaram publicamente que o dia de adoração foi mudado pelo homem e não por Deus. Eu encontrei uma declaração de uma publicação católica oficial. Essa publicação está em Nosso Visitante Dominical, do dia 11 de junho do ano 1950. Ali destaca a inconsistência da adesão protestante ao domingo. E você sabe que o editor autorizou a publicação desta declaração. Presta muita atenção. Diz assim, em todos os livros oficiais de instrução, os protestantes afirmam que sua religião está baseada na Bíblia e apenas na Bíblia. E rejeitam a tradição como parte da sua regra de fé. No entanto, não há nenhum lugar no Novo Testamento onde especificamente afirme que Cristo mudou o dia de adoração de sábado para o domingo. Então, a pergunta fica ali. Por que os protestantes dizem que sua fé está baseada somente na Bíblia, quando o dia da adoração que eles guardam não está na Bíblia? Sabe que Constantino, o imperador, e seus súditos, que eram pagãos, adoravam o sol. Mas sua política era reconciliar os interesses do paganismo e do cristianismo. Constantino percebeu que o poder político de Roma estava enfraquecendo, porque estava dividido por 2 classes de pessoas. Os pagãos, que eram adoradores do sol, em sua maioria, e os cristãos. E a história confirma que se propôs unir essas 2 correntes ideológicas. Então, voltando aos cristãos, a religião pagã, e aos pagãos foi
proposto que eles também poderiam ser cristãos. E como conseguiu isso? Pois unindo para todos eles um dia de adoração, o dia domingo. Os bispos da igreja, por sua ambição e sede de domínio, eles entenderam que se o mesmo dia fosse observado por cristãos e pagãos, eles passariam a aceitar o cristianismo nominalmente. E isso redundaria em benefício de poder e de glória para a igreja. É por isso que os bispos aceitaram o domingo como dia de descanso. Não porque a Bíblia fala, mas somente por conveniência. O bispo de Roma, Sisto II, parece ser o primeiro a celebrar a morte e a ressurreição de Cristo no dia domingo. No entanto, nenhum homem, nenhuma instituição religiosa tem autoridade para mudar os mandamentos de Deus. Eu quero que você saiba que o domingo é fruto de um decreto imperial e de um conselho religioso, mas em nenhum versículo da Bíblia é apresentado como o dia de adoração para o Senhor. Agora, você sabia que há uma profecia bíblica que foi escrita no século VI antes de Cristo, onde já anunciava que surgiria na terra um poder que tentaria mudar os tempos e a lei de Deus. Agora, vamos deixar um pouquinho a história e vamos para a profecia. O livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, fala que haveria um poder que se levantaria, proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria aos santos do Altíssimo e mudaria os tempos e a lei de Deus. E isso foi exatamente cumprido no sistema religioso romano. Ao colocar a tradição acima da Bíblia, eles lançaram a verdade por terra. Esse poder, aqui no livro de Daniel, é conhecido como o chifre pequeno. É um poder político e religioso que surgiria do Quarto Império, que é o Império Romano. Quando a Roma imperial foi conquistada pelas tribos bárbaras no ano 476 depois de Cristo, Rômulo Augusto perdeu seu trono, tornando-se no último imperador romano. E quando o imperador saiu de cena, o bispo de Roma entrou em cena, considerando que ele era a máxima autoridade, o chefe das igrejas, e ele leva o mesmo título dos imperadores. Qual era o título dos imperadores? Sumo Pontífice. E a partir do ano 538, começou seu governo completo. Ele fez o que queria, perseguindo e matando milhares de cristãos que eram fiéis à palavra de Deus, chamando-os de hereges, torturando-os através da Santa Inquisição. E por 1260 anos, até o ano 1798, ele fez o que queria. Baneou a Bíblia, colocou as tradições humanas acima da palavra de Deus, até que seu poder foi retirado no ano 1798, porque ali apareceu o general Berthier, por ordem de Napoleão Bonaparte, e de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 13, diz que essa ferida será curada e toda a terra ficará maravilhada. E no fim dos tempos, a história se repetirá porque esse poder, de novo, vai colocar uma ordem para desobedecer a lei de Deus, especificamente o quarto mandamento. Disso vamos falar no próximo programa. Você sabe que esse poder, de acordo com Daniel capítulo 7, verso 25, diz que mudaria a lei de Deus. Se você vai para o catecismo, vai para poder revisar ali, você vai encontrar que os 10 mandamentos foram modificados. Se você compara o catecismo com o que diz o livro de Êxodo capítulo 20, você vai entender que 2 mandamentos foram excluídos. O segundo mandamento, que diz não farás imagens. E o quarto mandamento que diz lembra-te do sábado. Esses 2 mandamentos foram excluídos. E você sabia que esses 2 mandamentos têm que ver com adoração?
Quando vamos para o Catecismo, página 568, diz assim: Jesus ressuscitou dos mortos no primeiro dia da semana. Como primeiro dia, o dia da ressurreição de Jesus lembra uma nova criação, ou a primeira criação. Enquanto o oitavo dia, eu não sabia que existe o oitavo dia, que segue o sábado, significa uma nova criação inaugurada com a ressurreição de Jesus. Agora diz assim: para os cristãos, tornou-se o primeiro de todos os dias, de todas as festividades, o dia do Senhor. Sabe que essa é a explicação. E a explicação é: vamos guardar o dia domingo porque Jesus ressuscitou assim, nesse dia. O Papa João Paulo II, ele escreveu uma encíclica chamada Dies Domini. Na página 20, diz assim, que os cristãos observam o domingo porque Jesus ressuscitou dos mortos naquele dia. Ou seja, não tem um verso bíblico, não tem um sustento bíblico. Aqui somente diz que se guarda porque Jesus ressuscitou, mas nós já entendimos pela história que o verdadeiro fundo de tudo é que um imperador chamado Constantino, por celebrar o dia do sol, transferiu, mudou o dia de repouso do sábado para o domingo. Você sabe que diz o Catecismo Romano do Concílio de Trento? Aquele catecismo recebeu a bênção apostólica do Papa Pio X. E o catecismo desse ano declara assim: qual é o dia de descanso? E sabe qual a resposta do catecismo? O sábado. E vem outra pergunta: por que observamos o domingo em vez do sábado? E eu gosto desta resposta porque tem muita sinceridade. Diz assim: observamos o domingo em vez do sábado, pois para a Igreja Católica no Concílio de Laodicea, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Ou seja, não é o que a Bíblia diz, é o que a Igreja diz. O cardeal James Gibson, no livro A Fé de Nossos Pais, página 561, diz: você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não vai encontrar uma única linha autorizando a santificação do domingo. Eu quero apresentar finalmente um livro que você pode ler, porque pode encontrar em qualquer livraria. Este livro escreveu Samuel Bacchiocchi. Ele defendeu sua tese de doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana. Ele fez uma pesquisa histórica sobre o surgimento da observância do domingo entre os cristãos. Nessa tese, ele prova com documentos que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela Igreja Romana. No ano de 1975, sua tese foi publicada com o imprimatur do Vaticano, reconhecendo a veracidade dos documentos. Então, meu querido, o domingo não está na Bíblia. Não é um mandamento. É apenas uma instituição humana.